Você sabia que as 3 primeiras semanas do período embrionário da gestação são as mais importantes porque são nelas que o feto apresenta as mudanças mais visíveis? Então, você acha que isso é ou não importante para sua prova? Com certeza, né? Então, vamos embora entender de uma vez por todas isso. Então, vambora. Primeiro, dá aquela pausa no vídeo, copia à mão essa tabela que eu coloquei aí pra vocês sobre as primeiras semanas do desenvolvimento embrionário, tá? E lembrando que copiar à mão ajuda a fixar. Então, anota e vambora que eu vou fazer a explicação com base nessa tabela, tá? Então, vamos lá. Na primeira semana do desenvolvimento embrionário, você tem a fertilização. E a partir da fertilização que vai ser formado o zigoto, aquela célula diploide que contém todo o número de cromossomos da espécie. Então, aí é o começo de tudo, tá bom? Então, feita a fertilização, aconteceu a fecundação, temos o zigoto. O zigoto, ele vai precisar crescer, se multiplicar. Então, para isso, começa a clivagem, que são essas várias divisões mitóticas, tá bom? Que dão origem a novas células. Quais são essas células? Novos blastômeros. Então, vamos voltar. Por que divisões mitóticas? Porque para serem feitas novas células iguais, a gente precisa o quê? Do processo de mitose. Então, a clivagem são divisões mitóticas, tá? Para que haja esse crescimento. Então, do zigoto, com o surgimento de novos blastômeros, novas células, a gente vai ser formado a mórula, tá? Exatamente quando chega no número de 12 blastômeros, né? Então, de 12 a 32 blastômeros, a gente tem a mórula, tá? E aí, quando chega exatamente na mórula, ela vai continuar essa clivagem, tá? Essas inúmeras divisões mitóticas, chegando até o blastocisto. O blastocisto fixa nele porque é exatamente ele que vai se implantar no endométrio, ou seja, na parede do útero, tá bem? Então, quem faz a implantação na parede do útero quem se implanta, né, na parede do útero é o blastocisto. E qual o nome desse processo? Esse processo é anidação. Então, vamos lá até agora. Do zigoto, teve a clivagem, passou para a mórula, e da mórula continuou a clivagem e se formou o blastocisto. E o blastocisto foi lá e se fixou na parede do útero, tá bem? Esse blastocisto, ele tem duas partes principais. A primeira delas é o embrioblasto. O embrioblasto vai ter sempre a função de formar o embrião. Então, fixa nisso, tá? Preste atenção nisso. Embrioblasto vira o embrião. E o trofoblasto, ele vai ser responsável pela fixação do blastocisto, tá? Nesse momento de nidação, ele vai fazer todo esse processo de nidação na parede do útero. Então, nessa fase inicial. Então, vamos lá. O trofoblasto, ele se divide em duas partes. Elas são essas duas partes: sincício trofoblasto e citotrofoblasto. Estamos aqui até de trava-língua. Citotrofoblasto. Vamos lá, vou ter que cortar aqui. Citotrofoblasto, tá bem? Então, temos essas duas partes. E o sincício trofoblasto, ele vai se proliferar até que ele realize essa implantação no útero. Durante essa proliferação, o citotrofoblasto vai dando novas células, tá, para o sincício trofoblasto para que ocorra essa implantação, beleza? E isso, então, temos na primeira fase embrioblasto, trofoblasto, que se divide em sincício trofoblasto e citotrofoblasto. Agora foi, tá bem? Primeira semana acabou. Passamos para a segunda semana. Na segunda semana, o embrioblasto, ele vai se dividir em epiblasto e hipoblasto, tá bem? Nessa segunda semana, justamente pelo fato do embrioblasto
ter se dividido em epiblasto e hipoblasto, nós temos um evento muito importante, que é a formação desse disco bilaminar, tá? Porque são duas partes, o epiblasto e o hipoblasto. Então, segunda semana, disco bilaminar, tá? Epiblasto e hipoblasto, tá bem? Passamos para terceira semana. Terceira semana, 3 folhetos. Então, para que surjam 3 folhetos, o que tem que acontecer? Acontece a gastrulação. A gastrulação é exatamente o que? A formação da linha primitiva, tá? Que vai surgir ali, né? Nesse processo embrionário, dando origem ao nosso terceiro folheto embrionário, que é o mesoderma, tá? E aí, o que vai acontecer? A gente tinha já o disco bilaminar, formado de epiblasto e hipoblasto, e com o surgimento da linha primitiva, a gente vai ter o mesoderma. Então, essa terceira fase, que tem 3 folhetos embrionários, ela vai dar origem ao disco trilaminar. Então, o epiblasto, que da segunda semana, vai virar o ectoderma, tá bem? E o hipoblasto da segunda semana vira o endoderma. Então, na terceira semana, que tem 3 folhetos, a gente tem o ectoderma, o endoderma e o mesoderma, tá bem? Então, segunda semana, disco bilaminar, terceira semana, disco trilaminar, tá? Então, aí a gente já tem o ectoderma, o endoderma e o mesoderma. E o mesoderma vem a partir desse evento da gastrulação, tá bem? Então, a gastrulação forma esse terceiro folheto embrionário, e além de formar esse terceiro folheto embrionário, ela dá origem ao nó e sulcos primitivos, tá bom? Outro segundo importante evento da terceira semana é o processo de neurulação. E o que é isso? É o processo da formação do nosso sistema nervoso, que acontece sob o comando da notocorda. Lembra o ectoderma que a gente falou, que vem do epiblasto? Então, ele tá aqui, né? Se você olhar uma figurinha aí no Google, ele vai estar aqui assim. E ele vai começar a se invaginar. Quando ele começar a se invaginar, ele vai formar o tubo neural e as pregas neurais. O tubo neural vai estar para dentro, então ele vai dar origem ao quê? Ao nosso sistema nervoso central. Já o que está para fora vai dar origem ao nosso sistema nervoso periférico, que são as pregas neurais, tá bem? Então, aí também na terceira semana a gente tem o desenvolvimento do nosso sistema cardiovascular e temos o desenvolvimento das velocidades coriônicas, que vão ser responsáveis pela parte de nutrição do embrião mais à frente, tá? Então, quando a gente começa a observar aí sistema nervoso, sistema cardiovascular, a gente pode dizer que a terceira semana também tem um outro evento muito importante, que é a organogênese, que é exatamente o surgimento desses novos, o surgimento do início, né, dos nossos órgãos, de tudo que vai ser formado, de tudo que será formado lá à frente. Então, vamos embora revisar. Primeira semana, implantação do blastocisto. Blastocisto implantou, começa a se proliferar e ele é formado pelo quê? Pelo trofoblasto e pelo embrioblasto, tá bem? Então, o trofoblasto vai começar a se proliferar, se fixa, na verdade, vamos melhor explicar. O trofoblasto, formado pelo sincício trofoblasto e citotrofoblasto, o sincício vai começar a se proliferar e fazer a fixação do blastocisto a partir das novas células que são enviadas pelo citotrofoblasto, tá bem? Então, e o embrioblasto, a outra parte, né, do blastocisto, vai dar origem na segunda semana ao epiblasto e ao hipoblasto,
formando o que? O disco bilaminar. Segunda semana, bilaminar, epiblasto e hipoblasto. Na terceira semana, o que vai acontecer com esse disco bilaminar? O epiblasto vira ectoderma e o hipoblasto vira endoderma. Com a gastrulação, a linha primitiva e a origem de um terceiro folheto embrionário, a gente tem o disco trilaminar na terceira semana, que é o mesoderma. Então, já temos endoderma, ectoderma e mesoderma, tá bem? Então, e temos um outro importante processo que é a neurulação. A neurulação acontece a partir do comando da notocorda e a formação do tubo neural e das pregas neurais. O que está dentro da origem é o nosso sistema nervoso central, o que está fora é o nosso sistema nervoso periférico. Tá bem? E temos o desenvolvimento do sistema cardiovascular e o desenvolvimento das vilosidades coriônicas, tá bem? Então, como a gente fala aí em sistema nervoso e em sistema cardiovascular, a gente pode dizer também que a terceira semana tem a organogênese. É isso, esse é o nosso primeiro vídeo, estamos muito amadores aí, mas é um começo. Espero que gostem e deixem aí seus comentários, tá bom? Beijo e boa prova!